13, Vivendo no Mundo dos Espíritos, psicografia de Patrícia, psicografia de Vera Lúcia, né? Pelo espírito de Patrícia. Então vamos lá. Um capítulo interessante, viu, gente? Pedidos. A aula teórica foi pequena. Dona Isaura nos explicou que estudaríamos os pedidos que encarnados e desencarnados fazem a santos, almas ou espíritos, a Jesus, a Nossa Senhora, etc. São tantos os pedidos que nas colônias há departamentos onde eles são estudados e encaminhados a equipes que irão atendê-los. Esses pedidos são feitos ora com fé, ora querendo facilidades entre os encarnados, disse Isaura. Alguns são atendidos na hora, outros dependem de algum tempo. Por exemplo, um homem, ao se ver em perigo, grita pela ajuda de Maria, mãe de Jesus. Qualquer bom espírito por perto pode atendê-lo. Quem proporciona essas graças são equipes de espíritos em nome de qualquer entidade. Isso não importa. Então, quando ele vem com a entidade aqui, gente, que ela está, né, querendo se referir, né, é em nome de quem quer que seja que vocês venham a pedir, né? Vocês não, nós, né? Honras a encarnados só importam a eles mesmos. A nós, trabalhadores do bem desencarnados, só importa o bem que fazemos. Então, vamos parar por aqui para que a gente nós possamos comentar. Então, olha o que Dona Isaura fala. Que eles vão estudar os pedidos que são feitos. Horas com fé, horas pedindo facilitação. Então, gente, antes de a gente continuar isso aqui, eu vou mais uma vez bater numa tecla com vocês para que vocês possam acender essa luzinha, né? Às vezes posso estar aí, não me atentei a isso. Então, bora. Tudo gira em torno do nosso projeto reencarnatório. Para quem não sabe o que é projeto reencarnatório, é um projeto que antes de reencarnarmos, nós sentamos com engenheiros siderais para poder montar, né, a nossa vivência terrena, aquilo que nós estamos precisando para a nossa evolução moral, aquilo que nós estamos precisando para reparar algo feito lá no passado, né? Aquilo que nós precisamos para poder, sobretudo, crescer. Então, o que muitas vezes a gente fala isso, para vocês poderem entender? Porque a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a espiritualidade amiga, né, que são trabalhadores, espíritos que trabalham em nome de Jesus, eles não estão na Terra para poder facilitar a nossa vida terrena, né? Cada um de nós temos o nosso mentor. Então, o que acontece? Eles estão nos intuindo, tentando nos mostrar um caminho certo. Eles não estão ao nosso lado 24 horas, porque eles também têm os seus afazeres, né? Mas eles sabem todo e qualquer momento em que nós formos precisar de ajuda, né? Então, instantes antes, eles sabem o momento exato que nós estamos precisando de ajuda. Então, nós temos que entender primeiramente o seguinte. Nossa, eu já ouvi muito isso, né? Fulano é médium, trabalha em prol de muita gente, ajuda muita gente, mas poderia estar melhor, né? E não está. Passa por determinada situação e aparentemente não tem nenhum tipo de ajuda.
Então, primeiramente, não só nós médiums, né? Mas isso vale para todos nós. Se eu passar por uma situação, né, no meu cotidiano, seja desesperadora, seja um problema dentro da família, seja um problema, não importa, né? A decisão cabe a nós. Espiritualidade amiga não vai resolver nada por nós, porque pura e simplesmente porque nós viemos para poder passar por determinadas coisas que nós precisamos ter discernimento diante daqueles problemas. Então não adianta, né? É lógico que muita gente faz pedido, a gente também faz as nossas preces, né? Mas tudo isso precisa ser preces conscientes. Precisa ser preces, mas sabendo você que o melhor de você foi feito, né? Porque primeiro a gente faz a nossa parte. Depois, quando a própria palavra já diz, né? Quando o seu problema fugir do seu controle, ou seja, quando você já tiver feito tudo o que você poderia ter feito e ainda assim o problema não ter sido solucionado, entrega-se para Deus. E aí que vem os nossos pedidos, né? Então, para que vocês possam entender, é muito importante isso, né? Eu peço determinada coisa, eu não sou atendido. Eu faço uma determinada prece, às vezes eu não vejo resposta. Mas vocês precisam ter, né, o senso crítico com vocês mesmos nessa questão. Eu já esgotei tudo que eu poderia esgotar? Qual é o ensinamento que eu preciso tirar disso, né? Então, a partir daí, né, é que se tudo tivesse esgotado, se você ver numa situação fora do seu controle, é que você dirige-se então ao seu pedido. Isso você tem mais chance de ser ouvido, né? Um pedido de socorro sincero que está fugindo do seu alcance. Você tem mais chance de ser atendido. Por quê? Porque se for uma coisa que você precisa passar para o seu crescimento moral, você veio para poder passar determinada coisa, né? Os professores lá em cima não vão chegar e vão te dar a resposta. Você precisa trilhar o caminho, né? Da mesma forma, né? Sou eu aqui com a ajuda de vocês com o nosso projeto de edificar a casa, né? A espiritualidade amiga pode num simples estalar de dedo resolver? Pode, mas essa missão cabe a mim e àqueles que indiretamente estão ligados com essa missão, né? Tem a pessoa que veio também diretamente para poder ajudar nessa missão, as pessoas que vieram, né? Eu não sei quem, né? Espero encontrá-las por esse caminho, assim como eu encontrei vocês até agora. Mas é uma coisa que nós precisamos trabalhar. Eu principalmente, né? O Roberto fala direto, você tem que trabalhar, né? É por quê? Porque isso é compromisso e isso tem resgate dentro disso. Resgate de quem está ligado indiretamente e diretamente, né? Então a espiritualidade não vem resolver para mim, né, um problema que cabe a mim resolver, porque senão não haveria razão de ser de nós estarmos na Terra. Se nós viemos para aprender e para crescer, não adianta vir e me dar a coisa feita, né? Então não tem razão de ser, tá bom? Então comecem a colocar na cabeça de vocês que tudo depende de um plano reencarnatório, de um projeto reencarnatório. Se um ente meu desencarna, tem a ver com o projeto reencarnatório. Se nós estamos passando por um determinado problema, envolve o projeto reencarnatório. Então, são tudo projetos, são pontos que nós precisamos passar. Vai iniciar, se vai se findar, né? Inicia-se com o nosso reencarno e termina essa encarnação com o nosso desencarno, tá? Fazer promessas é errado, indagou Glória. Muitos fazem de boa fé. Mas já é tempo de se entender que não se podem trocar bens materiais por favores espirituais. É muito mesquinho. Você faz isso que eu faço aquilo.
pode-se pedir, mas sabendo que, se for atendido, não precisará dar nada em troca, bastará agradecer. O que é certo pedir? Ivo perguntou. O mais certo é fazer por si mesmo, ou seja, trabalhar, né, gente? Mas pode-se pedir para melhorar, para ter paciência, para ter forças, para ter sabedoria, para trocar vícios por virtudes. Isto é mais viável, né? Então, o que ela está falando aqui de ser viável, né? São coisas que, às vezes, está fugindo do nosso alcance. Nossa, eu estou passando por um determinado problema, Senhor, dá-me paciência, né? Mas é porque, às vezes eu estou passando por aquele problema, é porque ali tem aprendizado. Então, Senhor, me dá paciência para que eu possa continuar seguindo com equilíbrio, com entendimento e possa me sobressair lá na frente vitoriosa, retirar o aprendizado que eu preciso. Né? Então, isso é muito importante. Muitas pessoas fazem promessas, disse Joaquim. Minha mãe fez uma promessa para eu cumprir, mas desencarnei e não a realizei. Ela achou por isso que eu estava no inferno, sofria e transmitia a mim sua agonia. O padre aconselhou que ela mesma cumprisse. Mamãe cumpriu e me deu sossego. Senti muito quando ela me imaginava no inferno. O não cumprimento do que se promete incomoda a si mesmo. Conheço pessoas que desencarnam e não têm sossego. Ficam a vagar com aflição por não terem cumprido uma promessa. Outros não cumpriram e até se esqueceram. Socorridos, ao lembrar, aprendem que esse fato não interfere no auxílio quando desencarnam. Bons espíritos não cobram. É nosso costume cobrar de nós mesmos. Mas já que prometemos, trocamos favores, recebemos a ajuda do outro, é honesto cumprir. Não se pode prometer algo para o outro cumprir. Nós somos responsáveis pelos pedidos e promessas de outros. Quando os terráqueos evoluírem mais, não haverá promessas. Então, o que ela quer dizer aqui? Que quando nós evoluirmos mais, não haverá essas promessas. Não é que fazer promessas seja errado, né? Não é errado. Primeiro que ela fala o seguinte, né? Que quando a gente faz uma promessa, a gente deve cumprir essa promessa, né? Porque é mais cumprimento daquilo que nós prometemos a nós mesmos, né? É muito comum as pessoas fazerem isso, né? As mães principalmente, eu vou fazer uma promessa pro meu filho, né? E quer que o filho cumpra. Então ele está dizendo o seguinte, se você fez a promessa, o cumpridor dessa promessa deve ser você e não o outro. Você não pode comprometer o outro por uma promessa que você fez, né? E outra coisa que ela fala, não precisa prometer nada para a espiritualidade. A espiritualidade não precisa de bens materiais. Mas que quando nós fizermos um propósito, e esse propósito aqui abrange o todo, a nossa vida, seja vivida em qualquer lugar que for, se nós fazemos uma promessa, não só para santo, mas também para o outro, a gente deve cumprir. É justo que se cumpra, sabe por quê? Porque a gente planta uma semente no coração de alguém. Abrindo parênteses para comentar com vocês, meu filho tem 17 anos. Eu nunca gostei que prometesse uma coisa para o meu filho e não cumprisse. É que em casa toda a minha família sabe, até hoje, não promete uma coisa para o meu filho que você não possa cumprir. Se chegar para ele e falar o seguinte, Vitor, eu vou te dar uma bala, dê para ele a bala. Sabe por quê? Hoje não, né? Porque ele já é aí, pode-se dizer, adulto. Mas, principalmente, quando você trata uma coisa como uma criança, ela já fica na expectativa de receber algo. E aí, se você não cumpre, frustra aquela criança, às vezes até mesmo sem você saber. Então, isso para mim é questão de responsabilidade.
A pessoa precisa ter responsabilidade e comprometimento. Se eu te falo, eu vou fazer isso, Ana, eu vou fazer isso, aquilo que você estava precisando, eu vou fazer. Então faça, né? É mais bonito. Se eu me comprometo com alguém, pode saber, pode até demorar, talvez por eu não ter tempo, talvez pela correria do dia a dia, mas eu vou fazer, né? Porque é justo e honesto. E quando ela fala aqui nessa referência de quando os terráqueos evoluírem mais, não terá promessas, esses pedidos, né? Por quê? Porque quando nós entendermos que nós viemos com um projeto reencarnatório, nós viemos para aprender com determinadas situações, nós vamos aprender a passar com mais resignação, nós vamos aprender a tirar o aprendizado que nós precisamos daquilo, né? Para que nós então possamos de fato evoluir, saber que nós precisamos desse percurso e que quando esse percurso estiver fora do nosso alcance, nós vamos entregá-los para Deus, né? Então, à medida que a nossa mente for abrindo para isso, essas promessas, essas coisas tendem a desaparecer, tá? Aos que fazem promessas cujo cumprimento é a melhora interior, Lauro perguntou. Bem poucos. Prometem muito e às vezes coisas muito difíceis de cumprir. Raramente fazem promessas para melhorar, deixar um vício. Na aula prática, fomos conhecer o departamento de pedidos. Não são iguais, variam muito de uma colônia para outra. Nas colônias grandes ou nas que ficam próximas de onde no plano físico há romarias, esses departamentos são grandes. Na colônia de São Sebastião, está localizado dentro do prédio das religiões 4 salas grandes. A primeira ocupa-se com pedidos de desencarnados. Sem a roupagem física, pede-se bem menos. Não se fazem promessas, mas educa-se para a gratidão. Lá nessa sala, chegam pedidos de desencarnados da colônia e postos de socorro. São solicitações para mudar de trabalho, de moradia e muitas para ajudar entes queridos desencarnados ou encarnados. As outras 3 salas se destinam a atender pedidos de encarnados. Na primeira, são separados e encaminhados para as 2 outras, a fim de serem analisados. Depois, voltam à sala de origem para serem encaminhados aos socorristas ou aos espíritos que trabalham nesse departamento. Isto é, são separados os que poderão ser atendidos. Não há muitos pedidos sem promessas, por isso a segunda sala é pequena. Nela são analisados os apelos conscientes, sem promessas. Muitos são atendidos. Essa sala é muito agradável, tem lindos quadros na parede. Todo o departamento é pintado de amarelo claro e tem como enfeites muitos vasos de flores. A terceira sala, bem grande com várias mesas, é para os que pedem com promessa. Os pedidos são ali separados e as mesas têm plaquinhas com nomes de santo, de Jesus, de alma. Os dirigidos à Virgem Maria são numerosos. Depois fazem a separação em viáveis e inviáveis. Os considerados inviáveis não são atendidos, como os casos de pedidos para chover, para não chover, para vitória de time esportivo, para ganhar em loteria, etc. Então já sabe, né, gente? Quem tá aí pedindo para ganhar na loteria, oh meu Deus, eu podia tanto ganhar na loteria, né? Me poder ficar rico, para minha vida ficar melhor, para facilitar mais as coisas para mim, né? Ô Senhor, tem de mim misericórdia, eu vou ali jogar uns números na loteria e quem sabe eu ganho, né? Pode-se saber que esses pedidos aí não são atendidos, vão passar pela triagem e não vai ser atendido, né? Eu, graças a Deus, não jogo na loteria. Primeiro que eu tenho muita dó do meu dinheiro, né? E segundo que eu não acredito nesse negócio de sorte. Eu acredito no projeto reencarnatório, eu acredito de encontrar as pessoas certas no momento certo, né?
Então eu falo, misericórdia, eu não gasto R$1 jogando nada. Nem precisa me falar de jogo que eu não vou, né? E eu ainda brinco assim, não vou mesmo. Seja R$2, R$3, R$4 que eu ganho ali, eu compro pão para me tomar café, né? Bem melhor, né? Os viáveis são os que podem ser atendidos em parte ou totalmente. Nesse caso, os pedintes recebem a visita dos trabalhadores do departamento, que depois dão seu parecer final. Se aprovados, os trabalhadores atendem e a pessoa obtém a graça. Aí resta ao pedinte cumprir o prometido. Tudo consta de fichas bem organizadas. Nelas há o nome de quem pede, o endereço e o que se pretende. Então, olha isso, gente, para vocês terem uma referência, que às vezes as pessoas ficam assim, vai falar de um parente meu que desencarnou, às vezes eles querem saber da data, querem saber. O mundo espiritual não é cópia da Terra, pelo contrário. A Terra, que é uma cópia borrada do mundo espiritual, ou seja, uma cópia imperfeita. Então, o que é que nós precisamos entender? Se aqui se aqui na Terra é cópia do mundo espiritual, cópia borrada ainda, rabiscada, né? E a gente ainda tem os nossos registros, vocês acham que lá eles não vão ter? Eles estão há anos-luzes na nossa frente, principalmente na questão de tecnologia. Então, quando se faz uma prece ou se faz um pedido, né? Vocês já sabem aí que são pedidos conscientes. Nenhuma prece consciente fica sem resposta. Agora, vocês já sabem que preces vagas, vãs, não são atendidas, né? Se é uma coisa que você precisa para o seu crescimento, não vai ser atendido, né? Mas às vezes você passa por um problema, tá pedindo alívio no coração, né? Tá difícil, Senhor me ajuda, me mostra o caminho, né? Então quando você faz uma prece, né? É energia, é pensamento, é luz, chega rápido. Então existem esses espíritos responsáveis por catalogar. E geralmente, né? Esses setores estão em cima das igrejas, em cima das casas espíritas, em cima dos templos evangélicos, né? Estão ali catalogando todos aqueles pedidos e depois vão separar. Quando eles catalogam uma prece, eles sabem quem são, o nome de quem é, de onde vem, para quê? Para que quando eles estiverem lá separando, aqui ó, essa prece foi feita por fulano em determinado lugar, em determinado horário, em determinada cidade, sei lá onde. Então eles vão descer, aqueles que são os responsáveis por isso, vão descer para poder averiguar a situação. Tá? Uma questão até de localização. Quando a solicitação é feita, os departamentos anotam. Por exemplo, se a pessoa pede em uma igreja, um trabalhador registra e leva o pedido para o local próprio. Mas há solicitações que vêm direto ao departamento. O pensamento age à maneira de um telefone, como se o pedinte com fé assim se comunicasse. Não é com todas as pessoas que ocorre esse fato, mas basta ter fé para que aconteça. Duvidar é cortar a ligação. Então é aquilo, né? Às vezes tem muita gente aí, eu queria uma psicografia, né? Que não é o nosso caso aqui. Eu queria uma notícia. Eu queria isso, eu queria aquilo. Primeiro, não tem fé. Segundo, não acredito. Tá fazendo o quê aqui dentro, né? Não vai receber nada. Por quê? Porque essa própria ligação com o seu ente querido está sendo cortada por você e não por quem está trabalhando, não pelos espíritos que estão aqui trabalhando e tentando elucidar, como o caso do Roberto. Né? Então, nós somos responsáveis por muito dos nossos atos. Né? Então, é isso, né, que a gente precisa primeiramente pensar. Por isso é que muitos convocam as pessoas que consideram boas, que têm fé, para orar por eles, disse Zé, né? Então é comum, né?
Mas a pessoa fala assim, vou chamar um padre, vou chamar um pastor, vou chamar um médium para vir aqui em casa fazer uma prece, fazer uma oração, né? Porque as coisas que fulano faz e pede, geralmente acontece, né? Mas é por quê? Né? É porque aquele indivíduo tem a fé que você não tem. Então, gente, nós não precisamos, para que determinadas preces, né, as preces viáveis sejam atendidas, se nós tivermos fé, se a gente crê, nós não precisamos de intermediários. Não que não possa chamá-lo, né? Cada um é livre para chamar. Se me chamar a Ana, você ora por mim, oro. Ana, se for possível você conversar com determinado ente querido, você converso. Ele é desencarnado, você converso, né? Mas nós precisamos também aprender a fazer esse exercício. Todos nós somos seres passíveis de conseguir. O que nos falta é entendimento. Em sua maioria, os pedidos têm origem em locais como igrejas, cemitérios, nos próprios lares. São anotados e levados ao departamento. E isso é feito não só pelos que lá trabalham, mas também por qualquer espírito do bem, e às vezes são espíritos familiares ou trabalhadores de qualquer outro setor. No cemitério, os socorristas de lá mesmo é que tomam nota. Estávamos curiosos e observando tudo quando um orientador da casa nos disse gentilmente: podem ler os pedidos, mas façam o favor de os colocar depois no mesmo lugar. Admirei-me da quantidade. Peguei alguns que estavam como viáveis. Eram pedidos para largar de fumar, para aceitar o filho que não conseguira amar. Ali estavam também anotados sugestões para os socorristas. A ficha da mãe pedindo a Nossa Senhora que a ajudasse a amar o filho foi analisada, e viram que mãe e filho foram inimigos no passado, e que nessa encarnação estavam juntos para se reconciliar. A ajuda consistia em conversar com ela enquanto o corpo dormia, e fazê-la entender a necessidade de aceitar o filho. Envolvê-la em pensamentos diários durante 6 meses, incentivando-a ao perdão e ao carinho. Dará certo? Indaguei a um trabalhador mostrando a ficha. Creio que sim. Dependerá de que ela aceite nossas orientações, respondeu gentilmente. Pede-se muito, e a pilha de solicitações enviáveis era grande. Peguei algumas para ler. Numa delas, uma senhora rogava às almas do purgatório ajuda para que o marido não descobrisse que ela o traíra. Rezaria 3/3 no cemitério. Em outra, um rapaz pedia a Santo Antônio que o ajudasse a se casar com uma moça rica e bonita. Iria à missa uma vez por mês durante toda a vida. Certa moça suplicava à Virgem Maria que a livrasse de estar grávida. Era solteira. Então vejam bem, né, gente? Olha para vocês verem. Como que os problemas inviáveis, eles são supérfluos. E depende muitas vezes de nós, né? Então olha para você ver. A moça suplicava à Virgem Maria que a livrasse de estar grávida porque ela era solteira. Então um ato, uma consequência. A gente sabe que se você não quer conceber, existem meios para que você não o faça. Então, se você o fez sem proteção, sem os meios adequados, né? É consequência de quem? É sua. E aí quer se pedir ao plano espiritual, quer pedir à Virgem Maria, né? Para que livre-a daquilo, né? De um ato que foi cometido. Então, assim, tem que se pensar nesses atos antes de praticar. Porque uma vez praticada, a consequência é certa. Então, por isso se torna inviável. Agora, olha esse outro que pediu, né? Pediu a Santo Antônio que ajudasse-o a casar com uma moça rica e bonita. Né? Que ele iria à igreja uma vez por mês. Então, também é um pedido inviável.
Por que tem que ser uma moça rica e bonita e não aquela que está dentro do seu planejamento reencarnatório, aquela cujo ele precisa às vezes sanar determinados problemas? Então se tornam aí pedidos vagos, né? Pedidos supérfluos, digamos assim. E a outra, né? Pedindo às almas do purgatório para que o marido não descobrisse que ela o traíra, né? Então, olha só, né? Pratica um ato errado, né? E quer aí que a espiritualidade amiga tome conta de uma consequência que é dela, né? São atos negativos dela, né? Se não está dando certo com o marido, né? Se está interessada em outro, que seja honesta e justa, né? Para que chegue perto, termine com aquilo, para que comece uma outra coisa. A gente sabe que esse é o caminho correto, né? Alguns inviáveis eram insistentes com pedidos a vários santos de uma vez e com promessas incríveis. O orientador do departamento gentilmente nos esclareceu. Respeitamos todas as formas de crenças e todos os pedidos. Se aqui chegaram, é porque foram feitos com fé, embora saibamos que muitos não têm base com fé raciocinada. Olha a importância, né? Porque muito se fala em fazer o seu pedido com fé. Eu posso ter aqui uma fé de fazer com todo o meu coração uma determinada prece, que eu sei que ela vai ser catalogada, eu sei que ela vai ser levada, eu sei que Deus vai me ouvir, porque Deus é misericordioso. Só que a gente esquece, sobretudo, dessa fé raciocinada. O que é essa fé raciocinada dentro desses pedidos? Esgotou-se tudo que eu precisava fazer? Esgotou. O que eu fiz é um ato impensado meu que a consequência é minha? Não tenho que levar isso para o plano espiritual. A minha fé não foi raciocinada. Eu quero casar com uma moça rica e bonita, mesmo que eu peça com fé. Jesus Cristo, a espiritualidade amiga, tem que agir pura e simplesmente pelo seu bel prazer? Não. Você vai estar encaixado, inserido onde você precisa estar. Daí que vem essa questão. Além de nós precisarmos ter fé, nós precisamos dessa fé raciocinada. Nós precisamos da fé de não sair pedindo à torta e à direita tudo que a gente achar que a gente tem direito. Né? Porque catalogadas elas vão ser, mas vão se tornar pedidos inviáveis e não vão ser atendidos, tá? Respeitamos mesmo os pedidos para encobrir erros como este que pede a Nossa Senhora Aparecida, proteção para não ser preso enquanto rouba. Nele há mais ignorância do que maldade. Por que ignorância, né, gente? Porque não sabe, né? Um ato errado, uma consequência negativa, vai precisar de arrependimento, de reparação, de expiação, para que esse ato seja anulado. Marcela leu alto as palavras de um traficante que pedia proteção para não ser descoberto e preso. Prometia dar uma grande quantia em esmolas para os pobres. O orientador elucidou-nos. Todas as vezes que esse solicitante está para receber um carregamento de tóxicos, faz promessas semelhantes. Não ajudamos, não podemos auxiliá-lo como deseja, e os acontecimentos ficam a revelia. Ou seja, ficam à sorte, né? Se vai chegar ou não, de como vai ser, isso aí vai inerente do ato dele e da consequência que ele vai ter que arcar com ele. Há algum tempo promete. E porque não foi preso, paga a promessa. Já tentamos ajudá-lo, incentivando-o a mudar de forma de viver, a deixar de traficar, mas infelizmente não é isso que quer, pois gosta do que faz. Após analisar tudo, saímos com um grupo de socorristas que ia atender algumas solicitações. O primeiro caso era de um senhor, pedindo que sarasse. Estava no hospital, tinha câncer em estado adiantado.
não obteria a cura do corpo. Seu pedido não seria atendido, mas o auxiliariam de outra forma. Os socorristas iriam assisti-lo e incentivá-lo a ter bons pensamentos e a resignar-se. A equipe o visitaria todos os dias até que desencarnasse. Então, ou seja, né, gente? É um pedido que ele fez num momento de dor. Não seria da forma como ele pretendia, mas ele não estaria sem auxílio. Ou seja, a doença que ele estava passando, o leito que ele se encontrava, era aprendizado moral cujo ele veio buscar, né? Então, não pode interferir-se nisso. Mas em que interfere? Que ele tenha paciência, que ele tenha resignação, né? Dando ele força para poder terminar de cumprir essa determinada missão. Sentiu ele nossa presença e recebeu os fluidos doados. Ficou calmo e adormeceu. Uma outra súplica nos comoveu. Uma menina de 8 anos, órfã de mãe, desejava a genitora de volta. Mas isso não é inviável? Indagou Glória. O pedido sim, respondeu Frederico, mas não a ajuda. Os socorristas também irão, por um determinado tempo, visitá-la todos os dias, consolando-a e ajudando-a a aceitar a desencarnação da mãe. Já outra senhora queria ajuda, porque se sentia mal com falta de ar. A seu lado estava um desencarnado a vampirizá-la. Os socorristas fizeram-se visíveis a ele, conversaram e o convenceram a ir para um posto de socorro. Depois, fomos ver como se anotam as fichas. Eram em uma igreja. Naquela hora da tarde, estava quase vazia. Só um trabalhador do bem ali se encontrava. Aproximamo-nos de uma senhora que orava com fé aos pés do altar do coração de Jesus. O trabalhador do bem anotava seu pedido enquanto ela orava. Queria que o filho fosse aprovado na escola. Essa senhora será atendida? Perguntou Ivo ao trabalhador. Os trabalhadores do departamento podem ir até o filho e incentivá-lo a estudar. Às vezes, pode estar com algum problema de saúde ou com algum desencarnado atrapalhando. Nesse caso, aconselha-se a mãe, em forma de intuição, a procurar um médico ou um centro espírita. Sabendo a causa, podem os trabalhadores achar uma solução. Mas se for preguiça, só pode ser incentivado. Ninguém irá fazer o que lhe compete, estudar. Depois fomos a um lugar de romaria. Ali muitas pessoas pagavam promessas ou pediam graças. As súplicas eram diversas. Desejavam obter facilidades, riquezas. Algumas eram comoventes, pediam saúde, melhora de caráter. Estas últimas, aliás, geralmente eram feitas para outras pessoas, como a esposa que desejava que o companheiro largasse a bebida e o filho, o tóxico. Em lugares de romarias, há equipes grandes de trabalhadores. Os pedidos são encaminhados normalmente ao departamento de uma colônia. Se o local é muito frequentado, o departamento fica ali mesmo, como em Aparecida do Norte. Uma equipe grande trabalha ali, onde os pedidos são anotados e levados depois para as salas construídas no plano astral, como continuação da construção material. Lugares de romaria são atacados pelos irmãos do umbral? Perguntou Cida. Sim, por isso os trabalhadores são também guardas, e o local está equipado com raios elétricos, respondeu Raimundo. O que acontece se o raio atingir um encarnado? Joaquim perguntou. Nada, somente atinge os desencarnados, continuou a elucidar Raimundo. Os trabalhadores do local estão aptos a lidar com esses raios e não acontecem contratempos. Porque muitas pessoas vêm de longe, de diversas partes do Brasil, os socorristas vão depois a seus lares. Todos os pedidos recebem resposta, seja resposta negativa ou positiva, né? Vimos um senhor pedir que ganhasse um carro na rifa. Os trabalhadores não iam interferir no sorteio, mas sim incentivá-lo a pensar mais na parte espiritual.
Em épocas de grandes romarias, o local recebe ajudantes extras. É comovente ficar ali escutando as súplicas. Há tantas pessoas com fé. Não trabalhamos durante o estudo que fizemos, só observamos. Voltamos à colônia. A aula de conclusão, como sempre, serviu para tirar dúvidas. Joaquim foi o primeiro a perguntar: como é feita a ajuda de pedidos que envolvem tempo, como o de um senhor que pediu proteção ao neto que acabava de nascer? Frederico é que respondeu: isso é inviável. O recém-nascido não terá proteção especial por causa da solicitação. Ajuda em todos os momentos, todos nós temos. Mas um pedido de outra senhora que reza a vida toda para ter uma boa morte ou desencarnação, aí sim, quando chegar a hora, terá assistência. Se for boa, terá um socorro mais profundo. Se não, só assistência para desligá-la e lhe dar as primeiras orientações, né? Então, quando ele fala isso aqui, é o seguinte, né? Se foi uma pessoa boa, de uma conduta boa, né, que trabalhou na caridade, na beneficência, uma pessoa que dentro do possível, não perfeição, tá, gente, mas dentro do possível cumpriu o seu papel, ela terá o socorro devido. Se não, eles vão assisti-la no desligamento e vai dar as orientações. Olha, o lugar para que você vai lugar assim, assim, assado. São essas as orientações que você precisa de seguir para que você possa se ver livre dessa energia que é criada pela sua própria mente, e a sua mente é que te projeta para um determinado lugar, né? São essas coisas, muitas das vezes, que a gente faz também com os nossos entes desencarnados, né? Assim como eu fiz com meu irmão, assim como eu fiz com meu pai. Quando eu estive com meu irmão, com o corpo do meu irmão, né, já sem vida, mas eu sabia que o espírito dele ainda permanecia ali, do meu pai é a mesma forma. Então a gente tem que direcioná-lo nesse sentido. Olha, existe determinados lugares, existe determinadas possibilidades, né? Então, dentro dessas possibilidades, essas são as orientações que você precisa seguir, se caso você estiver inserido naquela que não for um destino tão bom ou é um destino que você não gostaria de estar, né? Então é isso que a gente faz. Uma senhora pediu com fé a Nossa Senhora que ajudasse o esposo desencarnado. Como é feita a ajuda? Indagou Rosália. Os socorristas podem pesquisar e saber onde o esposo está. Se está bem, nada será feito. Se está sofrendo, analisam o caso. Pode ser que não queira ajuda no momento, assim não será auxiliado e o pedido não poderá ser atendido. Mas se sofre e quer socorro, receberá ajuda. Vimos uma senhora que faz promessa demais, por qualquer coisa. Que acontecerá com ela? Ivo perguntou. Age erradamente. Já tentaram instruí-la, orientá-la para que mude. Os pedidos de acontecimento do dia a dia seguem seu curso. Os trabalhadores não podem perder tempo com isso. Vamos desejar que ela mude, mas se não o fizer, nada acontecerá a ela. Vimos que não age de má fé. Pede-se para chover, para não chover, disse Hilda. São todos inviáveis? Sim, todos. Impressionei-me com uma senhora que rogava para morrer, para desencarnar, disse Laura. A solicitação é inviável, mas ela receberá ajuda. Vão incentivá-la a querer viver encarnada. Vão tentar que alguém encarnado converse com ela e a ajude. Não desencarnará fora de hora. Não se pode ajudar ninguém a desencarnar assim. Num caso de perigo, o pedido passa pelo departamento? Perguntou Cida. Não. Os bons espíritos que estão por perto tentam ajudar no que for possível. E se não houver ninguém por perto? Cida perguntou novamente. As palavras ficam no ar e podem ser captadas pelos espíritos bons num raio de quilômetros. Pode o pedido ir ao departamento em questão de segundo e o pessoal de lá avisar uma equipe que está trabalhando na terra. Volitando rápido, o socorro acontece imediatamente. Lá em Violetas na Janela, nós já vimos, né? Que se volita lento, rápido, rapidíssimo. Só as súplicas feitas com fé vão para o departamento, não é? Indagou Terezinha. Sim, vocês nem imaginam o quanto se pede, mas os que são feitos sem fé não chegam ao departamento.
Se alguém fizer promessa e o pedido não for para o departamento, mas acontecer de dar certo, a pessoa tem que cumprir a promessa? James indagou. Quem fez a promessa não irá saber desse detalhe. Promessa não cumprida incomoda a si mesmo. Promessas de pedidos que o pessoal do departamento atende em nome de Jesus, de Maria, de santo, etc., não interessa se foram cumpridos ou não. Para os trabalhadores, basta fazer o bem, realizar um bom trabalho. Há espíritos que cobram promessa? Marcela indagou. Existem promessas feitas em terreiros a determinados espíritos, a almas do purgatório. Os que atendem são espíritos ainda não esclarecidos. Prestam ajuda como pode, mas querem receber o pagamento e costumam cobrar. Então, gente, é muito comum a gente ver aí, né, essas casas espíritas que cobram, né? E principalmente, eu não sei se vocês já têm conhecimento ou já viram coisa parecida, né? Tem muitos que cobram essas oferendas, essas coisas que o pessoal faz aí nas ruas, né? Então, primeira coisa que a gente tem que saber é um espírito sem entendimento. Né? Primeiro que é espírito, não precisa de oferenda nenhuma. Segundo que aquele que está para poder praticar o bem, quer ajudar no todo, ele não quer holofote em momento nenhum. Ele quer praticar a boa ação, porque ele sabe que praticando essa boa ação, trabalhando dentro, né, da caridade, a evolução moral é dele. Então ele não precisa de holofote. Né? Então, quando vocês forem a determinados lugares que pedirem determinadas coisas, que cobrar, vocês vão saber o seguinte: tanto médium como espírito, todos sem entendimento, todos sem equilíbrio, né? Querendo ajudar em troca, né, de algo material, e às vezes estão aí se entrelaçando, né, no não entendimento, né? E às vezes está até se perdendo, né, em questão do desencarnado, se está na matéria ou não. O que vocês têm que entender é o seguinte: espírito que pede algo em troca, quer receber algo em troca, é espírito que infelizmente ainda está sem entendimento, ainda está muito apegado às coisas materiais, mas que nós pedimos e rogamos a Deus para que eles possam ter a evolução e chegar no nível de não precisar dessas materializações para poder se praticar o bem. Primeiro, que não se encontra mais na carne, não necessita dessas coisas. E outra, que quem quer ajudar, independente de estar encarnado ou desencarnado, ajuda sem nada em troca, porque a gente sabe que da mesma forma que nós ajudamos, amanhã nós podemos ser aqueles que possamos estar precisando de ajuda. Então, a gente tem que abrir muito o olho quanto a isso. Foi no lugar, cobrou, médium ganancioso, médium egoísta, médium sem entendimento. Lembre-se que eu disse a vocês, nós temos os mentores de acordo conosco, né? Nós médiuns que estamos aí trabalhando, todos nós temos um grau de mediunidade, mas aqueles nós que estamos à frente trabalhando essa mediunidade, trabalhando junto com a espiritualidade, temos os nossos mentores. Então, quanto mais o médium evolui, mais espíritos evoluídos estão também com ele, né? Quanto menos entendimento tem-se o médium, menos entendimento tem-se o espírito. Então, o médium só vai trabalhar com o espírito que tem um pouco mais de entendimento a ele, mas que tenha a mente aberta para que aquele espírito possa trazer um determinado ensinamento. Médium com a mente mais fechada, sem entendimento, sem estudo, que é o que a gente tem visto muito hoje, né? Médium sem estudo, dirigente de casas espíritas aconselhando coisas horrorosas, né? Então você pode saber que ali existe uma falange de espíritos sem entendimento, uma falange de espíritos talvez que possa, né, estar trabalhando ou trabalhando naquela casa espíritas, mas residentes de lugares aí mais cabulosos, né, digamos assim, que é lá na questão dos umbrais. Então vamos nos ater a isso aí, né? Então, já sendo sabedores disso, frequenta
e faz essa troca quem quer. E muito cuidado com quem promete alguma coisa para esses determinados espíritos, porque eles não têm entendimento, eles vão ajudar, não vão ajudar da forma que deveria, porque eles não têm entendimento nem para eles, mas ai daquele que promete e não cumpre. Aí a vida vira aquela bagunça. Mas é por quê? É porque você, né, quem procura está procurando caminhos tortuosos. E em caminhos tortuosos, em caminho de quem está desequilibrado, um outro desequilibrado e procurar auxílio, só tende a escorregar e a cair e afundar ainda mais. Então vai quem quer. As perguntas terminaram e Frederico encerrou com estas palavras: quando a Terra evoluir, cessará essa troca de favores. Pedidos serão como uma ajuda para se melhorar. Porém, aprendemos desde já que cada um deverá fazer por si o que lhe cabe. Ou seja, cada um deverá fazer aquilo que é tocado no coração, aquilo que está ali batendo a sua porta. Se uma ajuda chega à sua porta, eu posso ajudar, estenda as suas mãos, porque você não sabe o que você precisa dentro daquela situação. Às vezes ali tem aprendizado, às vezes é ali que você vai bater, ou que na hora que você estiver precisando, é ali que você encontrará apoio, é ali que você se verá servido. E assim nós encerramos o capítulo 13, Pedidos.